aqui é o Vazio Entre Objetivos e hoje eu vou falar sobre Ganbare Nakamura-kan. A estrutura principal que eu vou seguir nesse vídeo é: primeiro eu vou falar da história, depois eu vou falar sobre a importância de personagens como Nakamura. Então, bora lá. Comentando um pouquinho da história. A gente tem esse personagem chamado Nakamura, que é um menino tímido e gay que tá ali no ensino médio. Nesse primeiro ano do ensino médio, ele acaba se apaixonando pelo Hirose, que é um dos colegas de classe dele. Bem, o primeiro encontro deles acontece quando eles estão na reunião de iniciação das aulas. Tipo assim, reuniu todo mundo para poder começar as aulas. E de repente, lá no fundo, sabe, ele vê o Hirose e ele vê o Hirose acenando para ele. O Hirose não estava acenando para o Nakamura. Mas o Nakamura, assim, cai de amores pelo Hirose ali naquele momento. E nisso, o Nakamura tenta estabelecer um relacionamento com o Hirose. Primeiro, ele quer uma amizade. Para essa amizade, ele vai pensando em mil e um planos para poder conseguir essa amizade. O que é que pode dar certo para poder essa amizade ser alcançada. E aí, chega um momento que, tipo assim, o pano do Hirose cai no chão. E aí ele pensa, esse é o momento que eu vou me tornar amigo do Hirose. Porque eu vou pegar ali o pano do Hirose e ele vai se tornar meu amigo. Nada disso acontece. Ele pisa no pano. E aí, tipo assim, as pessoas ficam olhando, tipo... Oxi, o que é isso? Por que esse cara tá tão agressivo pra um pano? Por que ele pisou num pano? Gente... E, tipo assim, só nesse primeiro momento, vocês já percebem o quão engraçado e cômico é o tom dessa história. Porque, tipo, o Nakamura pensa de uma forma e, tipo assim, quando as coisas acontecem, elas acontecem de outro jeito, totalmente diferente, totalmente inusitado. E, gente, isso é icônico. É muito engraçado. Passa um episódio, eu acho, tipo assim, Eu tô falando sobre os episódios iniciais. Outro incidente é um incidente que acontece na cozinha. Eles se reúnem para poder ter as aulas de economia doméstica. E aí eles estão aprendendo como é que faz umas receitas e etc. E aí o Nakamura tá querendo muito cozinhar com Hirose. No fim do dia, o Nakamura não fica ali na dupla de um grupinho do Hirose. E pior, ele nem sabe cozinhar. Não sabe fazer nada. Porém, acontece uma coisa muito legal nesse episódio, que, tipo assim, eles acabam conversando. E acaba acontecendo um incidente com o povo ali, naquela situação. E aí, o Nakamura é viciado, é fissurado. Ele tem hiperfoco em povos. Hiperfoco. E, tipo assim, o pessoal vai tentando ajudar os povos e ele é o único que sabe como é que lida ali com os povos. E, gente... Chega um determinado momento que o Hirose fica olhando assim, com os olhinhos, sabe, meio apaixonado, sabe, com os olhinhos meio de tipo assim, ai meu Deus, ele é meu amigo. Aí, tanto que nessa cena da cozinha acontece uma coisa bem polêmica, né, no mangá, que o Hirose acaba aparecendo na mente da Nakamura de uma forma meio estranha. Eu não ligo pra isso, tanto que esse mangá eu li lá, meu Deus, faz muitos anos que eu li. Eu conheci por conta daquela música Starry, uma MV da Liliana, eu acho que é assim o nome, porque a Liliana é quem faz esses edits de BL. Gente, conheci por lá, não liguei pra isso na época, nem sabia que isso ia dar polêmica hoje em dia. Do nada deu polêmica. E tipo assim, essa situação da cozinha serve principalmente pra ser um primeiro contato deles, assim, real mesmo. Tipo assim, o Hirose tá lá pegando no povo, o Nakamura vê aquilo como uma das coisas mais importantes do mundo. E tipo assim, chega um momento que acontece a quebra de expectativa, porque é sempre assim. Tem uma coisa muito boa, mas aí tem a quebra da cara. Aí, do nada, o povo simplesmente joga um monte de tinta na cara do Nakamura. Coitado. Outro incidente que, tipo assim, eu acho super legal. O incidente da barata. Do nada entra uma barata dentro da roupa do Nakamura. Quem é que tira? Adivinhem?
Não, aqui não tem quebra de expectativa, não. Realmente, a quebra de expectativa foi uma barata ter entrado nas roupas do Nakamura. Mas depois o Hiroshi chega, tira. Ui! Tira a barata assim da roupa do Nakamura e ele fica assim, em êxtase pelo restante do dia. Outro incidente do mangá, gente, BL. O Nakamura também é fã de BL. Gente, chega um momento que ele perde o BL dele no meio do caminho. E todo mundo da turma vê que é um BL. Tinha como ele falar que era dele? De jeito nenhum. Chega até uma parte que o professor fala bem assim pra ele, porque ele precisava resolver uma coisa depois da aula. Aí o professor chega assim e fala: Ah, agora que eu li essa história, eu entendo porque que a pessoa não veio pegar. Eu também sentiria vergonha. Aí ele lá, tipo, bem encolhidinho. Bem, outra coisa que acontece é uma situação super vergonhosa relacionada a uma loja de mangá. Chega depois que ele perde o mangá dele, que é a marmitinha. Ai, a marmitinha do sonho. Cadê o spin-off? O spin-off de Marmitinha do Sonho? Eu tô querendo. Pronto. Aí ele chega, ele tá querendo recuperar o mangá de Marmitinha do Sonho. E o Hiroshi tá lá. E vê ele na sessão de BL. E tipo assim, o Hiroshi fala na cara de pau. Foi você que perdeu, não foi? Aí o Nakamura fica totalmente perdido. Não tem. O Nakamura é muito tímido. Então, nesse momento, ele não tem coragem de falar as coisas que ele realmente gosta. Tipo, ele poderia ter resolvido a situação aqui dizendo: Eu gosto. Era meu mesmo. Eu gosto mesmo de BL. E aí? Vai fazer o quê? Vai me beijar? Eu quero. Mas, tipo assim, ele tem muito problema em relação a isso. E acaba sendo um pouquinho mais recluso do que deveria ser. Ele não consegue muitas vezes nem falar sobre as coisas que ele gosta, nem quando não é BL. Então, tipo, já estamos vendo um personagem super tímido aqui na história, que gera umas situações totalmente inusitadas. Como essa da loja de mangá, que simplesmente para esconder que ele tá ali para comprar um mangá novo de Marmitinha do Sonho, ele simplesmente pega o mangá da pior categoria possível, que é um daqueles rentais que tem aqueles negócios de Onichan, de irmão, incesto. Gente, que vergonha. Coitado, se ferrou muito. Outra parte super legal ali do mangá, ou do anime, é tipo assim, chega um ponto que eles estão desenhando. Tudo que eu tô falando aqui é porque a história é meio serializada. Tipo assim, acontece uma coisa no episódio, aí de repente pula pra outro momento aleatório, num período de tempo aleatório. Então, tipo assim, aqui tá parecendo muito solto, mas faz sentido no final. Tipo assim, no episódio tá num canto, depois no outro episódio tá num outro canto, fazendo tal coisa. Às vezes pula de uma coisa pra outra no meio do episódio. Então, tipo assim, isso que eu tô falando são as sequências de evento que vão acontecendo ali na história. Chega um momento que eles estão ali reunidos para poder fazer um desenho de alguém e, por coincidência do destino, o Hiroshi é escolhido. Ele vai lá, começa a pousar de modelo. Chega até um momento super engraçado que o Nakamura tá ali desenhando, super focado. Ui, pera. Tá ali desenhando. Sabe, super focado, super. Meu Deus do céu! O Hiroshi até olha assim e fica: Meu pai amado, o que que tá acontecendo? Por que ele tá tão focado? Mas a parte principal desse pequeno arco é: ele conhece uma amiga que acaba fazendo desenhos ali do Nakamura. Ela também faz desenhos do Nakamura porque ela se apaixona por ele num determinado momento. Só que ela faz desenhos do Hiroshi pro Nakamura. Então, tipo assim, já imaginemos o quanto ele fica feliz depois que ele descobre que ela desenha tão bem e decide que ela vai começar a desenhar para ele. Outra coisa que eu acho. Aí vamos para a próxima sequência de eventos. Chega um momento que eles ficam presos no ginásio. Gente. Aí o Nakamura faz a fatídica. o fatídico movimento de cheirar o Hiroshi. Gente do céu, esse menino fica achando que vai ser preso porque ele cheirou alguém.
E pior, o professor viu. Aí, outro ponto da história, que é a água benta. Chega um momento que, tipo assim, uma personagem lá começa a tentar incorporar ele no clube de sobrenatural, de coisas sobrenaturais. Ele não quer. Ele diz assim: eu não quero seu curso, pare de ser uma canastrona, eu não quero ficar perto de você, saia de perto. Aí ela entrega uma água benta que tecnicamente dá sorte. É verdade, essa água benta acaba dando sorte pra ele nesse dia. Todos os itens sobrenaturais que a Reiko dá pra ele durante o anime dão certo. Ou pelo menos eu interpreto que deu certo, além de a superstição. Gente do céu. Nesse primeiro momento desse item sobrenatural da água benta, o engraçado é que ele volta pra casa com o Hirose e ele se sente a pessoa mais honrada do mundo, mais perfeita do mundo, ele se sente tão bem. E de repente chega um momento que o Hirose acaba sendo ameaçado por uns valentões de outra escola. Ele diz: eu vou defender o Hirose, vou defender o meu homem. Gente, ele cai num bueiro. E quando sai do bueiro, ele parece um zumbi. Aí, tipo, ele parecer um zumbi dá medo nesses grandalhões de outra escola. E aí, eles começam a correr. Ele teve sorte nesse dia, não dá pra falar o contrário. Vamos pra outra parte, que é quando o Nakamura passa mal. Aí chega um momento da história que ele também passa mal ali durante a aula. Ele toma ali uns suplementos de forma errada. Gente, pelo amor de Deus, não tomem suplementos se vocês não vão se exercitar. E pior, não tomem uma medida diferente das que você pode tomar no dia. Gente, não é só tomar e tá com peitão, tá com bundão, tá com a pernona, os bração. Não é só isso não. Pelo amor de Deus. Aí ele acaba passando mal, ele vai pra enfermaria e chega um momento que o Hirose tá lá na enfermaria e começa a conversar com um dos professores. Gente, ele tá tão doente que ele começa a imaginar que, tipo assim, tem um relacionamento do Hirose com o professor. Gente, é uma loucura. No mangá, realmente dá muito mais a entender que isso acontece. Mas no anime, eu acho que fica implícito que é loucura do Nakamura. Então, tipo, ele fica imaginando aquilo enquanto ele tá nos surtos dele. Ele tem muito surto durante a história. Esse é o momento mais importante do mangá, que é a viagem escolar. Chega um momento que eles vão viajar ali para uma cidade nova, eles ficam lá um tempinho, vendo ali os pontos turísticos, e chega no fatídico momento que, tipo assim, o Nakamura e o Hirose, eles ficam sozinhos, ficam andando sozinhos pela cidade, ficam tirando fotos juntos. Gente, tudo de bom. Chega um momento que eles ficam olhando o mar e o Hirose acaba sendo chamado por um dos amigos dele. Ele não quer ir com um amigo, ele quer ficar olhando o mar. E o Nakamura simplesmente segura a mão dele e diz: não vai, não vai, se você quiser ficar, fica. Então não, vai embora. Gente, chorei nessa parte. É assim, a minha parte favorita do mangá. Eu não sei se é a minha parte favorita do anime, porém, eu acho essa parte icônica. Sempre que eu me lembro ali do Nakamura, com a mãozinha assim, tentando alcançar o Hirose. Oh, meu Deus, coisa perfeita. Ai, outro ponto que eu acho assim super legal nessa pequena parte que tá o pôr do sol e eles vendo o mar, é que chega um momento que o Nakamura pergunta, né? Você quer ser meu amigo? E aí o Hirose simplesmente sai, puxa o professor e pede pro professor tirar uma foto deles. E aí, ai gente, o Hirose fala: eu já pensei que eu pensei que a gente já era amigo. O primeiro passo da missão, o primeiro passo do plano foi feito. Ai gente, perfeita essa parte. Por uns dias e de repente chegou um período que a escola tava com umas teorias de que tava tendo ameaça sobrenatural.
Gente, qual foi a ideia do pessoal da escola? Gravar um filme durante a noite pra ver essas coisas sobrenaturais. Um documentário de terror. Quem é que quer ser protagonista de um documentário de terror? O Nakamura. Por quê? Porque o Hiroshi se meteu no meio desse grupinho. É isso, gente. E pior, chega um momento no meio da história que, tipo assim, o professor percebe que os alunos estão lá, caça os alunos de um a um para poder, né, tirar eles da escola. Qual o sentido de uma criança tá na escola durante a noite? Aí ele vai pegando de um por um, aí fica parecendo como se fosse um filme de terror mesmo, que cada um vai sendo caçado. E chega no final, gente, realmente tem uma coisa sobrenatural na escola. O Nakamura achou que ele estava segurando a mão do Hirose durante grande parte desse momento, durante a noite. Ele não estava segurando a mão do Hirose. Era um fantasma mesmo, gente. Ai, que horror. Quebrou a cara de novo. Ah, chega um momento da história que, tipo assim, o pessoal fica meio fissurado com uma roupa de educação física. Gente, o Nakamura pega uma roupa de educação física, acho que é do Hirose, cheira, e no fim ele descobre que não era do Hirose a roupa. Ai, tipo, chega um momentinho depois que, tipo assim, outra pessoa chega com essa fissura de roupa do Hirose de educação física, que é o Matsunaga, que é o rival amoroso do Nakamura. E aí eles ficam brigando por horas por essa roupa. No final, a roupa nem era do Hirose. Era da mesma pessoa da primeira vez que o Nakamura tava cheirando a roupa. Gente, a roupa podre. Porque o menino é atlético, faz muito exercício. Gente do céu, que coisa nojenta. Assim, vão acontecendo alguns momentos aí na história que, tipo assim, continua o relacionamento do Nakamura. Agora, tipo assim, ele já conseguiu ser amigo. Agora o próximo passo é namorado. Namorado. E aí ele vai fazendo uma sequência de eventos. Tipo, chega um momento que ele recebe uma pulseira da sorte da Reiko, que é a líder lá do clube de sobrenatural. Gente, ele tem sorte de novo. Não é que o menino tem sorte de novo com os itens sobrenaturais da menina? Meu Deus do céu. E aí ele é chamado para um teatro ali com o Hirose. Ele não sabe o que é o Hirose. Ele acha que é uma pessoa muito parecida com o Hirose, uma menina muito parecida com o Hirose. Gente, era o Hirose mesmo. E ele tava super perto, super apaixonado, pensando: meu Deus, será que eu sou bi? Biscate, né? Tem outro momento que acontecem as provas finais. Aí, tipo assim, ele tá lá estudando na biblioteca e de repente o Hirose chama o Nakamura pra estudar com o Hirose. Gente do céu. Eles ficam lá estudando, eles se sentem agraciados pelo destino por estar do lado do Hirose por mais uma vez. Mais uma vez na eternidade. Vocês souberam que vai lançar filme da Elsa? Do nada. Gente, chega um momento que termina ali a sessão de estudos e eles vão pra cafeteria. Eu acho muito fofa essa parte da cafeteria, porque o Hirose claramente só tava querendo ficar sozinho com o Nakamura. E o Nakamura é totalmente obcecado pelo Hirose, porque o Hirose vai falando uma coisa ou outra e ele vai anotando no caderninho tudo que o Hirose gosta, o que ele tá falando, o que ele acha interessante atualmente, pra poder ter chance de falar depois sobre. Gente do céu. Ai, meu casal. Aí chega um momento também que o Nakamura encontra o autor de Quentinha do Amor, que é uma referência a Hyundai, que é a autora ou o autor de Gambaré Nakamura-kan. Gente, é muito fofa essa parte, porque chega... Porque, tipo assim, a menina que desenha o Hirose pro Nakamura também vai. Ele consegue o autógrafo, consegue um BL autografado do autor preferido dele. Gente, perfeita essa parte. Outro ponto da história, quando ele tenta comprar um presente pro Hirose. E aí ele encontra o oponente amoroso dele lá no shopping. E o oponente amoroso dele tá tentando comprar a mesma merda que ele. Gente do céu. Que ódio que o Nakamura sentiu naquele dia.
No fim, nenhum dos dois consegue comprar a camisa. E, gente, graças a Deus que não conseguiram, porque o Hirose nem queria a camisa, porque ele já tinha comprado. Tem também outros momentos. Uma coisa que eu achei muito estranho foi que, tipo assim, do nada, chega um episódio que o Nakamura corta o cabelo. E eu achei que o cabelo dele fosse ficar diferente no final. Eu não senti que tava muito diferente, não. E chega no fatídico final. No final, o Hirose acaba encontrando uma namorada. O Nakamura chora muito. Gente, é muito triste. Hirose, eu vou te caçar no inferno. Não maltrate o meu menino. Não maltrate o meu menino. Gente, ele fica chorando super, super triste. Ai, gente, dá um dó dá um dó. Só que chega no final de tudo e o Hirose termina com a namorada dele. Ele não queria aquela namorada. E eles saem junto. Gente, pro cinema. Ai, que bom. Ai, gente, eu gostei muito de acompanhar toda a história. Toda a história pra mim foi super legal. Gente, vale super a pena. Ai. Você quer assistir uma história leve, divertida? Vá assistir Gambare Nakamura-kan. Vale super a pena. Bem, outra coisa que eu queria falar é sobre a importância de ter um personagem como o Nakamura ali no anime, numa história. E, tipo assim, eu também era uma pessoa super timidazinha no meu ensino médio. No meu ensino fundamental, eu era super. Tipo assim, ó, a boquinha, ó, fechada. Gente, eu me vi muito no Nakamura enquanto eu tava assistindo. Sabe? Ele com uma timidez super grande de se declarar, de falar as coisas. Gente, eu queria muito ter visto o Nakamura naquela época pra poder me dar a força de que, tipo assim, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, relaxa um pouco. Você vai conseguir. Eu queria muito ter visto o Nakamura quando eu era mais novo. E eu vejo isso como uma grande importância de representatividade para pessoas mais novas. Gente, o quanto eu não pagaria para assistir uma história como a do Nakamura quando eu era mais novo. Eu vi. Eu vi no mangá, mas tipo assim, eu queria ter assistido o anime. Ia ter feito super diferença para mim. Uma das coisas que eu vejo que vai ser a trajetória natural quando a gente tiver um filme do Nakamura, ou quando tiver a segunda temporada, é que ele vai perceber que ele tem chance de ele vai perceber que ele tem chance de escrever a própria história, de não ter que se apegar a nada, nem nenhum ideal que já existe. Ah, não, mas o homem age de tal forma. Foda-se. Você constrói a nova forma de ser. E assim, gente, eu gostei muito dessa história. Pra mim, marcou muito quando eu li, quando eu era mais novo. Gente, vai lá ver. Vai fazer total diferença pra você. Outra coisa, se você quiser participar, ter mais contato comigo, você pode se inscrever ou entrar no nosso grupo do WhatsApp. Gente, é de graça. Não entrou ninguém até hoje. Eu achei que o pessoal do TikTok fosse entrar. Não entrou ninguém. E eu não entendo, tipo, é de graça, tu pode entrar em contato comigo. A gente pode ficar conversando, eu posso divulgar meus vídeos. Gente, entra no canal do WhatsApp. Vai fazer diferença pra vocês. A gente tá construindo uma comunidade junto. Eu espero por você e a sua presença faz total diferença. Até a próxima semana, gente.